Está no ensino de Sri Ramakrishna que Deus se tornou todas as coisas. No entanto, somos instados pelo mesmo Ramakrishna a sermos renunciantes para alcançar Deus. Considerando também que ele ensina que não temos verdadeiro livre-arbítrio, pois na verdade somos instrumentos do verdadeiro agente, que é Deus, não há nestas ideias contrassensos fundamentais que as impedem de ser um manual prático para a vida espiritual? Como posso compreender que há impureza no mundo e nisso evitar essas impurezas, se na verdade todas as coisas, inclusive as impurezas, são uma manifestação de Deus? Se não tenho real escolha, por qual razão buscar disciplina, moderação e renúncia? Temas interessantes, temas já tratados. Já recebi questões assim algumas vezes, mas sempre que uma questão nova chega, eu acho que é uma nova oportunidade de meditarmos sobre isso, né? Sobretudo assim, quando direcionado objetivamente para o ensinamento de Sri Ramakrishna, isso merece minha parte maior atenção, já que, né, a vocação maior desse meu trabalho na atualidade é explanar a respeito dos ensinamentos de Thakur. As ideias que Sri Ramakrishna está passando têm muitas camadas, como todo ensinamento espiritual profundo, autêntico. Você não consegue percebê-lo assim superficialmente, você precisa se aprofundar um pouco. E o que Sri Ramakrishna está dizendo no primeiro momento é que, essencialmente, de fato, tudo é da natureza de Deus. Aqui temos as ideias do Advaita, né? Não dualidade na essência. Mas Sri Ramakrishna, diferente do monismo absoluto, não está dizendo que esse mundo é uma ilusão, que nós somos ilusórios, que não existimos. Está dizendo, não. É como a questão do átomo, ok? Ou, né, das peças, né? As peças de ouro, as peças de madeira. É verdade, essencialmente é madeira, mas você tem uma estante de madeira, você tem um rifle de madeira, você tem uma faquinha, cabo de madeira, você tem um brinquedo de madeira. São objetos diferentes, para usos diferentes, circunstâncias diferentes, né? É essencialmente madeira, se você quiser colocar assim. Você pode dizer que tudo madeira? Você pode dizer isso, mas você não precisa dizer isso. Você pode aprofundar isso e dizer objetos de madeira. Isso é mais concreto, mais real. Ok? Então, nós somos todos a natureza de Deus. Perfeito, mas nós somos. Tá bom? Então, em Deus todas as gunas estão. Todas as qualidades estão. Todas as características estão. Todos os humores estão. Então, neste universo da manifestação, nesse universo de dualidade, nós temos o quente, o frio, o macio, o áspero, o bom e o mal, o puro e o impuro. Qual é o cerne da questão aqui para Sri Ramakrishna? O ensinamento de Sri Ramakrishna diz: toda essa manifestação aqui é um jogo para que as nossas almas eternas descubram a volta para casa, o amor por Deus, queiram ele e aí abdiquem da dualidade do mundo, da dualidade do morto e vivo, do jovem e velho, do bonito e do feio, do bom e do mal, do doce e do salgado, do frio e do quente. Abdiquem disso. Abdicando disso, você ultrapassa isso e encontra o que está além de todas as gunas, mas que todas as gunas advêm, porque ele possui todas. Ou seja, Deus não é o não existente. Ele é o além do existente, contendo o existente e o inexistente, a dualidade. Ah, mas isso é muito complexo, isso é muito... É verdade. Sri Ramakrishna diz, não queime a sua mufa pensando nisso. Experimente isso através da jornada espiritual. Conhecendo isso, você vai ver com seus olhos que Deus se fez tudo isso e vai percebê-lo como pessoa e tudo ficará claro para você. Enquanto isso não acontece, viva a sua vida como um servo de Deus, entendendo, ó Senhor, eu sou teu filho. É isso que Sri Ramakrishna diz. Enquanto você não teve essa visão plena de tudo, você age aqui humildemente, sabendo que tudo isso adveio de algum lugar, né? Adveio de alguém, né? Daquele que existe antes de tudo existir. Né? Então nisso, a gente percebe as coisas. As coisas que nos prendem a esse mundo são as impurezas. As coisas que nos liberam desse mundo são as purezas. Aí alguém vai dizer assim,
Mas as purezas não são mundo? São mundo. São como a porta de uma casa. Ela é casa, concorda comigo que a porta é casa? Mas ela abre para você sair da casa. Ótimo, para você entrar, se você quiser. É um meio no mundo para você transcender o mundo. Então, e há um meio de você ficar no mundo, que são as impurezas. Então, a percepção da dualidade da unidade é o ensinamento complexo de Ramakrishna. Você pode entender que, definitivamente, Deus não está alheio a nada. Vamos colocar assim, um exemplo bem grosseiro, né? O esterco na rua e o ouro são do mesmo proprietário. Ok? São da mesma natureza essencial. Atomicamente falando, você poderia dizer isso, né? Os anéis de Saturno, o coelhinho, o bigode, a estrela, o sal de cozinha. Eu estou dizendo coisas aleatórias aqui, porque tudo definitivamente vai estar dentro dessa configuração. Constatar isso não nos faz entender que tudo é exatamente igual, né? Então, o ensinamento de Sri Ramakrishna, ele tem essa complexidade. A orientação de Sri Ramakrishna é para que sejamos humildes, conscientes de nossa natureza espiritual, mas que não venhamos a fazer disso uma ideia legal para a gente ter. A gente precisa investigar isso através do quê? De tempos em tempos, buscar silêncio, buscar refúgio, buscar recolhimento, sair um pouco das atividades e discernir. Só Deus é eterno, o resto é transitório, não é falso. As traduções vão colocar falso porque as traduções têm um viés de fazer você entender a perspectiva da Advaita. Mas o que Sri Ramakrishna dizia é transitoriedade e eternidade, né? O que Sri Ramakrishna dizia mais? Além dessa análise, esse verdadeiro discernimento. Esse verdadeiro discernimento. O que mais? Se unir com pessoas santas. Servi-las. Pessoas santas, ok? Pessoas santas, não são pessoas com postos religiosos. Às vezes mantendo um instituto religioso, não. Pessoas santas. Ah, são raros. São raros, mas essas pessoas traduzem, transmitem uma real concretude da sua conexão com Deus. Cantar os nomes e as glórias do Senhor, para purificar a nossa mente, para que a nossa visão possa vê-lo, para nos dar amor. Então é isso, o método para que possamos alcançar isso. Enquanto isso não vem, o que a gente faz? Vive no mundo sabendo que nada disso é nosso. Né? Ah, mas tudo isso é escolha, como é que não temos livre-arbítrio? Sri Ramakrishna diz que não temos liberdade e ao mesmo tempo diz para fazermos isso ou aquilo. Isso não é contraditório. Precisa, novamente, aquela coisa do mergulho, do aprofundamento. Sri Ramakrishna está dizendo que, essencialmente, nós não temos muitas escolhas, né? Eu nasci com um corpo, nasci numa família, nasci numa época. Não é verdade? Eu tenho escolhas. Eu poderia ser aborígene, eu poderia ter nascido em 1700. Não, Marcelo, ok? Marcelo não tem essas escolhas. Eu posso ser presidente de Tonga, rei de Tonga? Não, não posso. Veja, é uma limitação. Eu não tenho liberdade para tudo. Não tenho. Né? Posso voar? Não, não posso. Tem uma série de limitações concretas estabelecidas aqui. Não tenho como negociar isso. Não é? Mas eu tenho certamente algumas escolhas. Essas pequenas escolhas, que são orientações do modo de ver e de lidar com as imposições, vão fazer com que eu perceba que toda essa imposição é a natureza de Deus. E, uma vez que você se vê como instrumento de dentro disso tudo, você não age mais de modo sujo, de modo impuro. E novamente voltamos, né? Você faz uso de um mecanismo do mundo para transcendê-lo, a pureza. Aquele que compreendeu que Deus é tudo isso, não age mais mal. Aí é uma questão de, né, que vem antes, né? Ele sabe que é um instrumento e age como tal, ou age como tal, e isso se torna um instrumento. Tipo de devaneio que Sri Ramakrishna vai desaconselhar.
Porque ao contrário dos adeptos do caminho, por exemplo, do Advaita Vedanta, que vão achar a grande riqueza, você ficar esmiuçando isso, Sri Ramakrishna não vai dizer assim. Vai dizer não, não. Seja humilde e pense, eu sou servo do Senhor, haja como tal. Agindo como tal, daqui a pouco você será um instrumento. Você já é um instrumento. Porque na dualidade você age. Só que você vai estar agindo agora para o modo da bondade, o modo da pureza. Né? Então, o ensinamento de Sri Ramakrishna, como qualquer outro grande ensinamento, autêntico ensinamento, ele é sim prático para a vida espiritual, desde que você o compreenda. Né? Então, qual é a nossa grande felicidade e nossa grande alegria? Que nós temos acesso ao ensinamento de Sri Ramakrishna direto, através do Sri Ramakrishna Katarita, através do Sri Ramakrishna Lila Prasanga, né? Aqui, ó, por exemplo, né? Essa aqui é uma obra importante. Esse aqui é um dos volumes, né? Sri Ramakrishna, o grande mestre, né? Escrito pelo discípulo direto, Swami Saradananda. Ele é também uma biografia autorizada de Sri Ramakrishna que fala sobre o seu advento. Sri Ramakrishna Katarita. Sri Ramakrishna, o grande mestre, vão permitir com que, se mergulharmos profundamente, possamos entender pela sua graça, que sem também, né, deixar esse aspecto de lado. A gente pode ler muito e não entender. A graça de Sri Ramakrishna, dentro da medida do nosso coração receptivo, pode nos permitir entender mais. Então, muitas vezes, se pegamos assim uma citação, um pote, as coisas ficam um pouco vagas, um pouco difíceis. Ah, ele falou que não tem livre-arbítrio, mas falou que tem que renunciar. Isso parece contraditório, então eu vou descartar isso aqui. Se você fizer isso, com Sri Ramakrishna, com Jesus, com Buda, com qualquer grande professor, grande mestre, você vai estar bloqueado para o entendimento. Ok? Então, seja mais humilde, seja mais profundo também, né? Não seja tão apressado. As coisas fazem sentido. Ok? Eu preciso ter vontade de se aprofundar para poder entender.